Fala aí pessoal, tudo bem? Então estamos aí para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante, pessoal. Inclusive, hoje, dia 2 de abril, se tem aí como o Dia Internacional, né, do Autismo, né? É considerado Abril Azul, né? Na verdade, o transtorno do espectro do autismo, né? É interessante que as pessoas não conhecem muito, né? E isso gera muito preconceito por parte das pessoas não conhecerem, né, sobre o assunto do transtorno do espectro do autismo. Não, o autismo. Ele existem em alguns graus, né? Eu não sou muito, não é a minha área, né? Mas a gente lê um pouco, né? A gente vê alguns vídeos e dos especialistas falando, né? Do grau leve, moderado e severo, né? E cada grau tem as suas características, tá, pessoal? Então o que a gente tem que entender é que a gente não pode ter preconceito, tá? A gente não pode agir de forma grosseira, né, com as pessoas que têm esse problema, tá? E se dá principalmente crianças, né? As pessoas perdem muito a paciência, né? Tem uma psicóloga que estava falando que a amiga dela estava viajando, estava no avião e aí tinha uma criança e ficava chutando a poltrona dela e fazendo um barulho repetitivo, né? E aí isso foi por horas e horas e horas e o avião lotado, não tinha como ela mudar de poltrona, até que ela se virou e conversou com o pai. E aí conversou, perguntou para ele se a criança tinha autismo. O pai falou, eles conversaram e o pai até ficou aliviado pela pessoa que estava na frente entender um pouco do assunto, não que ela fosse especialista, mas a amiga dela que é psicóloga, né? E ela acompanha os vídeos, o canal dessa psicóloga, então ela conhece um pouco, então ela teve essa tolerância, mas a ignorância, pessoal, a ignorância é que nos leva a agir com grosseria, tá? Com falta de paciência nesse tipo de caso. Tá? Então é bom a gente estar sempre pesquisando, se inteirando desses assuntos, né? Porque é uma coisa assim que é muito delicada, né? Você não pode chamar a atenção de uma criança que tem um transtorno desse como se fosse uma criança que não tivesse, né? Você em alguns níveis a criança não aceita, né? Esse tipo quando a pessoa chama a atenção dela, tem criança que não ouve a gente quando a gente fala, então tem vários níveis, né? Desse transtorno, né? Então que nós possamos ser tolerantes, nós possamos agir de maneira correta mediante essas situações, tá? Um caso interessante que eu conheço algumas pessoas, né, que têm filho ou sobrinho, né, com esse transtorno, né? Eu conheço um particularmente que ele é de uma inteligência fenomenal, né? Ele quando ele estava ali na puberdade, mais ou menos ali 12 anos, ele se interessava por ossos, então ele aprendeu todos os ossos do corpo humano, ele sabia todos de cor, né? E depois ele começou a se interessar pela política, ele sabia tudo de política, tudo que vocês imaginarem, né? E por fim agora ele está interessado na questão da história, né? Personagens que fizeram parte da história do Brasil e do mundo, né? E ele fala, né? Às vezes ele me pergunta, né, se eu conheço fulano de tal, e ele fala com muita propriedade, ele conhece, né? Você vê ele escrevendo, ele fala, ele digita com português corretíssimo, né? Então, nessas pesquisas que eu fiz, né, existem aqueles que têm até, eu esqueci o nome agora, é um nome em inglês, enfim, esse grau, né, desse transtorno, eles têm uma certa inteligência, assim, vamos dizer assim, focada, né? É o que eles chamam de hiperatenção, uma coisa assim, tá? E aí até eles deram exemplo daquele filme que o Tom Cruise até ganhou o Oscar em 89, que é Rain Man, né? E ele fez a história de um homem que real, ele existiu, ele faleceu em 2009, esse homem.
e ele já tinha lido mais de não sei quantos mil livros, ele tinha decorado todos esses livros na sua mente, né? Diz que tem uma parte do filme que caem os palitos e dá um flash, e ele consegue, no cair dos palitos, contar quantos tem, mas em compensação ele não conseguia abotoar a sua própria roupa. Né? Então, dentro desses graus, eu não vou me aprofundar nisso porque não é minha área, eu posso estar falando alguma bobagem, tá? Mas dentro desses graus existe isso, né? Aquele leve que a pessoa não tem essa hiper atenção em uma determinada coisa, né? Esse hiperfoco, né? E aí, mas consegue falar normalmente e se vestir, né? E tem esses que tem esses, chamam de pequenos gênios, né? Mas em compensação tem uma certa dificuldade, enfim. É muito interessante, galera, é muito interessante a gente se aprofundar e conhecer, não porque a gente vai ser um profissional da área, não, mas para a gente conhecer, sair da ignorância, né? Fugir da ignorância e agir sem preconceito, que é o mais importante de tudo. Então, no abril, né, é considerado o abril azul, porque uma amiga me falou que porque a maioria das pessoas que tem o transtorno de aspecto do autismo são meninos, são homens, né? Então aí eles deram em homenagem a eles a cor azul, enfim, tem toda uma simbologia aí, né, desse dia, né? Dia Internacional da Consciência, né? Consciência, pessoal, consciência, né? Então nós temos que, conhecer, entender um pouquinho que seja, né, para que a gente possa de fato agir corretamente, né? E existem várias coisas, né, algumas instruções do que não se deve perguntar, de como, enfim, é muito legal, é muito interessante. Eu aconselho que vocês vão buscar esse tipo de, tem muito material bom na internet aí falando sobre o assunto. Converse com profissionais, pais, né, pais que têm filhos, né, assim, é interessantíssimo, é muito legal. Então, pessoal, a minha mensagem de hoje é uma homenagem, na verdade, né, a esses pequenos gênios, essas pessoas que eu, particularmente, saindo do lado, vamos dizer assim, científico, né, da ciência, eu acredito que foram, eu acho que Deus, para proteger, né, essas crianças desse mundo horroroso que a gente vive, né, colocou ela nesse mundo com essa síndrome, né, para ela não se contaminar com essas coisas horrorosas que tem nesse mundo, que as ditas pessoas normais fazem, né? Então eu acredito muito nisso, né, que Deus, ele com toda a sua sabedoria, para proteger, eu acho que deve ter sido filhos muito especiais dele, né, para proteger desse mundo ceboso, né, colocou um transtorno desse, né, para proteger essas crianças. Enfim, galera, é isso aí. É um assunto muito legal. Fica a minha homenagem, tá? Um forte abraço para todos os pais e mães que batalham, que buscam informação, que tentam dar uma qualidade de vida muito legal para os seus filhos. Muito bom isso aí. Parabéns mesmo aos profissionais que buscam conhecimento para poder ajudar os pais. Enfim, todo mundo que está envolvido nessa causa. Fica aqui os meus parabéns para vocês, o excelente trabalho que vocês fazem, ok? Então, minha gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá, pessoal? É um assunto muito legal, tá? De se estudar. Eu aconselho que vocês busquem, né, bons materiais que tem disponíveis aí na internet. Tá ok, pessoal? Um forte abraço, estamos juntos. Os